A radiolegalidade.com.br entrevista o secretário de Trabalho de Porto Alegre e ex-deputado federal e ex-deputado estadual, ex-prefeito Pompeu de Matos. Deputado Pompeu de Matos, o senhor teve uma longa experiência parlamentar, logo depois do mandato de prefeito lá de Santo Augusto, nas Missões, no Rio Grande do Sul, e volta agora para o Executivo. Quais são as suas perspectivas de voltar, vamos dizer assim, a pôr a mão na massa? Primeiro, meu abraço a todos os telespectadores e os ouvintes, enfim, os que circulam na internet e nos acompanham. Veja bem, eu tive uma experiência como vereador, fui vereador por 6 anos, depois como prefeito, depois 2 mandatos de deputado estadual e 3 mandatos de deputado federal aqui em Brasília. Naturalmente, eu aprendi um pouco a ser pedra e um tanto vidraça. Quando tu é parlamentar, tu dá umas pedradas. É natural que tu cobre do executivo. E quando tu é executivo, tu toma umas pedradas, ou seja, vira vidraça. Eu passei essas 2 fases no âmbito municipal, como vereador e como prefeito. No executivo, aliás, no âmbito estadual e nacional, eu tinha sido tão somente parlamentar. E hoje volto para uma experiência, de novo no executivo, como secretário do Trabalho da capital de Porto Alegre. É um grande desafio. É uma secretaria nova, que você está praticamente montando. Exatamente. É um desafio exatamente por isso. Porque hoje nós vivemos no mundo do trabalho, no Brasil, uma realidade totalmente diferente. Porque hoje nós temos praticamente o pleno emprego. Por outro lado, de uma forma, quase que uma dicotomia, curiosamente, tem milhares, dezenas, centenas, milhares de pessoas desempregadas. Então, como explicar isso? Se tem pleno emprego, como é que tem tantos desempregados? Acontece que não... Comece explicando para a gente que eu não entendi bem. Acontece que o trabalhador, ele não está qualificado para os empregos que estão sendo ofertados. Então, cada vez os empregos são mais sofisticados, demandam mais conhecimento, mais experiência, mais preparação. E estes que estão preparados para acessar essas vagas no mercado já conseguiram, exatamente pelo preparo. Então, estão sobrando trabalhadores desqualificados, que não estão suficientemente preparados para essas tarefas. Então, qual é a missão do poder público? E aí vale para o governo da presidente Dilma, do ministro Carlos Lupe, do Ministério do Trabalho, vale para mim, como agora secretário do Trabalho de Porto Alegre, enfim, todas as secretarias de trabalho das prefeituras e dos estados do país, fazer esse encontro, esse casamento entre o emprego que está sendo ofertado e o trabalhador que quer trabalhar. Eu diria assim, em 3 vértices. Primeiro, preparando o jovem para o primeiro emprego, que é aquela história da experiência. Não tem emprego porque não tem experiência e não vai ter experiência nunca porque não vai ter o primeiro emprego. Então, nós vamos qualificar o jovem para ele acessar esse emprego. Segundo, aquele que estava empregado por razões econômicas, sociais, empresariais, enfim, casos fortuitos, ele passou a estar desempregado. Então, ele tem que fazer uma reciclagem, ele tem que se preparar, se renovar, se aperfeiçoar na sua atividade. E alguns que estavam no mercado, saíram do mercado e não querem voltar na mesma atividade. Então não adianta reciclar, tem que reconverter. Ou seja, ele tem que experimentar uma outra formação, numa outra profissão, e para isso ele precisa também de qualificação. Então esse é o grande desafio. Eu sou nessa missão um pouco o santo casamenteiro entre o emprego que se oferece e o empregado que está se ofertando. Eu tenho que fazer com que os dois se encontrem, os dois se achem, e os dois se entendam, e os dois casem e passem a viver juntos, porque isso dá dignidade para o trabalhador. E Porto Alegre, nós já estamos fazendo, usando um instrumento importante, que é o Cine, Serviço Nacional de Emprego, para cooptar os empregados, os trabalhadores, a mão de obra, e ao mesmo tempo fazendo uma coisa diferente, indo ao encontro das empresas, não esperando que as empresas ofereçam vagas, indo atrás das empresas, dizendo o que nós temos a ofertar para elas e pedindo delas o que elas têm para nos ofertar. E aí vê aqueles que combinam para desde logo fazer o casamento, ou seja, fazer o contrato de trabalho, e aqueles que não combinam, o empregado com o emprego, a qualificação com a função, nós vamos então qualificar. Esse é o grande desafio, e isso para mim está sendo muito gratificante, a oportunidade que eu recebi com o prefeito Fortunati da capital gaúcha, e é um trabalho desafiador, emblemático, mas que eu vou colocar a minha experiência de muitos anos a serviço dessa missão.
Secretário, uma questão prática. É claro que para realizar todas essas aspirações, você tem que ter um mínimo de estrutura, né? Estrutura administrativa, além, claro, da sua imaginação que parece ser fértil, né? Então eu pergunto, como é que está estruturada, organizada, ordenada a Secretaria do Trabalho nesses momentos assim iniciais? Bom, a Secretaria do Trabalho, na verdade, ela tem 2 meses. Mas já nasce grande. Nós temos lá, para se ter uma ideia, toda uma estrutura organizacional, né, da Secretaria, montada através da lei. O organograma funcional dela fui eu que montei. Então, ela tem um pouco o carinho das nossas mãos, de muitas mãos que nos ajudaram a trabalhar esse tema. Ao mesmo tempo, um quadro que começa a se formar, são 8 cargos em confiança, CCs, cargo de confiança, são 6 FG de função gratificada, são mais ou menos uns 20 funcionários, né, entre administradores, funcionários administrativos, enfim, contábeis, de todos os segmentos da administração pública municipal. Então, vá fazendo a conta, aí já são mais de 30, praticamente quase 40 funcionários. Além disso, nós temos o Cine, Serviço Nacional de Emprego, uma loja que nós estamos estruturando, melhorando, ampliando em Porto Alegre, que tem lá o serviço de 30 colaboradores terceirizados, né, mais uma coordenação do Cine. Nós estamos já há uma ampliação do Cine do centro de Porto Alegre para o Cine da Restinga e queremos criar uma outra loja do Cine em Porto Alegre, chamado Cine Zona Norte, que é onde está crescendo muito a cidade, para o lado onde está o estádio do Grêmio, várias empresas, empreendedores, empreendimento, áreas que estão sendo ocupadas por empresas e empresários. Então, nós estamos direcionando, vamos trabalhar nisso, numa relação muito próxima, muito perto com o Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Brasília, numa relação muito íntima, inclusive, com as atividades do Ministério. Então, estamos fazendo todo esse arcabouço, toda essa montagem para ter uma excelente equipe para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade e especialmente preparar Porto Alegre, a capital dos gaúchos, que recebe não só trabalhadores de Porto Alegre, recebe trabalhadores da grande Porto Alegre, recebe trabalhadores que vêm do interior na ânsia de melhores dias, de uma oportunidade de emprego. E está chegando a Copa. Nós temos que qualificar, preparar não só o trabalhador para a Copa, mas para tudo aquilo que a Copa vai trazer para a capital dos gaúchos e vai trazer para o Rio Grande do Sul. Então, é um grande desafio. A Secretaria, claro que ela é incipiente, mas ela vai entrar o ano de 2012, vai entrar assim a todo vapor, a pleno, gerando emprego, qualificando trabalhadores, preparando aqueles que querem entrar para o empreendedorismo, ou seja, trabalhadores que deixaram o emprego e que não querem mais ser empregados, querem ter o seu próprio negócio. Nós também vamos articular isso. E, por fim, um outro projeto que nós vamos implementar para o ano que vem é criar um Cine virtual, um portal na internet ligada ao município, à prefeitura, onde o cidadão, o trabalhador, o empresário, o empreendedor possam se encontrar informalmente, mais rapidamente, ofertando-se emprego, ofertando seus empregados para que possam mais rapidamente preencher essas vagas, dar oportunidade para os trabalhadores e, enfim, melhorar a qualidade de vida da capital dos gaúchos. Nós entrevistamos o secretário do Trabalho de Porto Alegre, ex-deputado Pompeu de Matos.